A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma aula de discipulado. Meus irmãos, nós vamos trabalhar hoje sobre o tema aqui da revista, que é Conhecendo o Amigo Espírito Santo, que é Conhecendo o Amigo Consolador, que está registrado em Atos, capítulo de número 2. E está escrito assim, Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentada. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus irmãos, então nós vamos estar trabalhando nessa aula, conhecendo o amigo consolador. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo de número 1, verso 2, vai estar escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando nós vamos entender este texto, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele sempre atuou em nossas vidas. Antes da fundação do mundo, ele sempre estava ali, trabalhando junto com a Trindade, que é formada por uma divindade, triunidade. Quando nós vamos entender Pai, Filho e Espírito Santo, nós não vamos desmembrar e colocar três deuses, que não são três deuses. São um Deus. Quando nós vamos ver um triângulo, tem quantas pontas? 3 pontas. E quantos triângulos são? Um triângulo. Assim é a divindade. São 3 em 1, são unidade. Pai, Filho e o Espírito Santo. Formado ali uma junção. E o Espírito Consolador, ele é a pessoa divina que une o corpo no Pai, que une a igreja em Deus. É justamente o Consolador. Mais para frente nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o que é dicotomia e tricotomia. Formação humana é tricotomia, formado por corpo, alma e espírito, que quando ele morre, se desmembra e cada um toma o seu destino, mas é tema de uma próxima aula. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, dentro da teologia sistemática, tem o nome de pneumatologia. A pneumatologia, ela é o estudo sobre o Espírito Santo de Deus. E quando nós lemos esse texto, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus sempre esteve agindo desde o princípio. Desde o princípio da criação, o Espírito Santo de Deus estava agindo. Para que os irmãos possam entender uma coisa aqui, que eu não vou deixar esse vídeo muito longo para não enfadar mais os irmãos, para que os irmãos possam entender, o Espírito Santo de Deus, ele sempre estava do teu lado, mesmo quando você estava lá no Egito, lá no mundão. O Espírito Santo de Deus já estava lá te guardando, te protegendo, te livrando, para que hoje você pudesse estar aqui tomando essa decisão de morrer para o mundo. O Espírito Santo de Deus já estava te livrando porque ele sabe do projeto, porque ele sabe do tamanho do projeto de Deus na sua vida. Por isso aconteceram os diversos livramentos na sua vida, e aquilo não foi sorte. Aquilo foi o Espírito Santo de Deus te guardando, te livrando,
para chegar, né, até hoje aqui, você tomando essa decisão de fé, de fato morrer para o mundo e viver eternamente para Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele sempre, desde o princípio, está trabalhando em nossas vidas. Ele está trabalhando no princípio, ele está trabalhando durante, ele está trabalhando depois. Tudo está acontecendo com o controle de Deus. E quando eu falo que o Espírito Santo de Deus estava te guardando, eu falo propriamente de Deus te guardando. Porque quem tem a presença do Espírito Santo em sua vida, pode-se dizer que tem Deus na sua vida. Se eu digo para você que você tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, eu estou dizendo para você, você tem Deus dentro de você. Deus habita em você. Deus não habita mais, não está mais no templo. Deus não está mais em templos feitos por mão de homem. Deus não está mais na arca. Agora Deus, ele habita. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, eu estou falando que nós somos o templo de Deus. Deus habita em você. A triunidade habita em você. Não habita mais no templo, não habita mais na arca. Por isso que Ezequiel, ele vai ficar por dias perplexo, tentando entender, quando de uma forma teofânica Deus aparece para ele lá no rio Quebar, ali dentro do cativeiro babilônico. Ezequiel vai ter uma visão maravilhosa de Deus, mas Ezequiel fica sem entender o que a presença de Deus estava fazendo na Babilônia. Deus ainda estava guardando aquele povo. Deus ainda estava guardando aquele povo como guardou você quando estava lá da Babilônia. A presença de Deus também estava na sua vida, estava lá te guardando para que você chegasse até aqui hoje, para tomar essa decisão de fé. Então Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Deus habita no templo feito pela mão de Deus, que é você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus habitar, e ele habita em você. Todos os frutos que você produz agora, conduzido pela vontade de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Que durante essa decisão de fé, você possa levantar um homem novo, uma mulher nova, impactada pela presença do Espírito Santo de Deus, e possa receber dons do céu para trabalhar na evangelização e na propagação e alcançar outras vidas assim como Deus alcançou a sua vida. Separei mais esse texto, corroborando com o tema, me conhecendo o nosso amigo Consolador. João 14, verso 2 vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. Quando Jesus ali, ele vai ascender o céu, ele vai dizer, enviarei um Consolador. Ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar um lugar. Jesus, quando ele sobe, ele não deixa a igreja órfã. Jesus, quando sobe, ele envia o Consolador, Espírito Santo de Deus, para que possa aplicar em nossos corações, em seu coração, o Evangelho da salvação. Você foi alcançado pelo Evangelho da salvação, pelo Espírito Santo de Deus. Quando você estava no monturo, estava naquele Egito, nesta Babilônia em pecado, o Espírito Santo de Deus usou alguém para ir até você, falar uma palavra, e o Espírito Santo de Deus conduziu essa palavra até o seu coração. E ali germinou um fruto que conduziu você até a presença de Deus. Jesus ascendeu o céu, mas ele não deixou o povo dele órfão. E ele prometeu de voltar. Ele tão somente foi preparar um lugar, tudo aqui é passageiro. Você tem que entender que a partir daqui em diante, você não pertence a esse mundo. Você é um peregrino neste mundo. Não se apeguem com as coisas deste mundo, porque vai tudo ficar aqui. É tudo transitório, é tudo passageiro.
mas ajuntem o teu tesouro no céu, fazendo a obra e produzindo frutos de arrependimento. Vamos ler juntamente comigo 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2 ao 4. Está escrito assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos a Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulação. Corroborando com aquilo que eu falei, o Espírito Consolador, ele é a pessoa divina que nos consola. Quando nós estamos passando por tribulações em nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, ele nos consola. Se você for imaginar quantas tribulações você passou em sua vida, talvez no momento dessa provação, dessa tribulação que você passou, o inimigo trabalhou na sua mente e seu coração, falando: tira a sua vida. Você não vale mais nada. Você não tem valor para ninguém. E muitas das vezes nasceu até um desejo em seu coração de tirar a sua própria vida. Mas o Espírito Santo de Deus foi até você e te consolou. E você não tirou a sua vida. Você passou por essa tribulação que você passou até hoje. Foi por causa do Consolador chamado Espírito Santo de Deus, nosso amigo. Ele é o provedor da sua vida. Quando Moisés vira para Deus e diz: o que eu vou dizer quando estiver de frente a esse povo? O que direi para ele? Aí Deus vira para Moisés e diz que o eu sou me enviou a vós. Quando você vai entender a palavra eu sou, essa palavra significa que eu sou o que você precisar. Eu sou a sua necessidade. É Deus dizendo: o que você precisa? Eu sou. Você precisa de um amigo? Eu sou o seu amigo. Você precisa de um advogado? Eu sou o seu advogado. Você precisa de um juiz? Eu sou o teu juiz. Você precisa de um abraço? Eu sou aquele que te abraça. Eu sou aquele que te valoriza quando o mundo diz que você não vale nada. O Espírito Santo de Deus está falando aqui no seu coração. Eu sou o que você precisar. Você passou por tribulações da sua vida porque o eu sou proveu em você, no momento certo, aquilo que você precisava. E dentro dessa palavra, ele está dizendo: assim como eu sou te consolou, você é uma pessoa hoje consolada, que você também possa consolar outras pessoas, pela inspiração do Consolador que habita em você, no nome de Jesus. Para encerrar nossa aula, vamos para mais um versículo aqui, que vai estar escrito em João 14, verso 16, que está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para todo o sempre. Só para corroborar com tudo aquilo que nós falamos, em João 14, 16, ele vai dizer que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus irmãos, o teu amigo Consolador habita em você e vai ficar convosco, conosco, para todo o sempre. Naquele grande dia, a nossa fé será consumada, porque nós vamos crer nele por vista. Hoje nós cremos nele por fé. Mas a partir do momento que nós vamos ver ele, nossa fé será consumada. Mas prevalecerá conosco o Espírito Santo de Deus e o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Que os irmãos continuem com este fervor em seu coração. Já está chegando o dia da nossa redenção. E o batismo nas águas também está chegando. Que os irmãos continuem firmes
sempre abundante na obra do Senhor.